Saúde. Ah, valeu, você era bem na hora. De nada, já volto lá para o slide para só finalizar aquele passo lá. Então, como eu estava dizendo, o passo 5 é um loop. Volta para o primeiro, entendeu? Volta lá e faz de novo para o próximo nó que você vai estudar. Muito bem, melhor do que ler esse passo a passo, certamente é resolver o exercício, né? Vamos então fazer aquele exercício. Deixa eu colocar o enunciado dele aqui. Bom, ao invés de trabalhar em cima do slide, como eu tenho feito, vamos para o OneNote. Lá tem o enunciado, tem tudo bonitinho. Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês copiarem a figura, porque o enunciado é muito trivial ali. O que ele está pedindo é para determinar as forças em cada barra da treliça. E também dizer se eles estão sofrendo tração ou compressão. Esse é o enunciado. E aí desenha a trelicinha que a gente já vai começar a resolver esse exemplo. Beleza? Opa, falei alto pra caramba aqui, foi mal. Acho que acordei aí. Até eu levei um susto. Bom, como vocês bem sabem, a gente vai começar pelo nó. O B. Isso, o B, porque ele possui a força lá de 500 newtons e tem somente 2 barras conectando ele, que eu não conheço as forças. Então, ele atende aquele requisito do passo 1. Então, DCL, diagrama de corpo livre, do nó B. Vamos lá. Então, aqui está o nó. Nós temos aquela força já inicial de 500 newtons. E aí, como a gente discutiu agora há pouco, a força vertical aqui será apontada para baixo, vou chamar ela de FAB. E a força aqui inclinada com ângulo de 45 graus será para cima e para a esquerda, a fim de equilibrar essa de 500 newtons que está para a direita. O nome desse cara aqui eu vou chamar de FBC. Muito bem. E aí, a questão, o passo 2, ele falava lá, desenhe o eixo X e o eixo Y para conseguir fazer a decomposição de forças. Você pode desenhar aqui o eixo X sobre o nó, tá? Você faz lá o eixo X, se você quiser. Isso aqui é mais uma ajudinha, mas não é necessário, porque é fácil olhar no desenho qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y. Não precisaria fazer esse desenho. Faz se você desejar. Ele não é essencial. Mas o passo 3, deixa eu ver qual que era o passo 3. Passo 3, calcule as duas forças incógnitas através das equações somatória de força em x igual a 0 e somatória de força em y igual a 0. Isso aqui é importante demais. Então, vamos lá. Por qual dessas duas equações eu vou começar? Bom, como que eu sei? Veja lá, a nossa força de 500 newtons, a nossa força conhecida, que é a de 500 newtons, está em qual eixo? O X. Então,
É por esse eixo que eu começo, porque a minha força conhecida está nesse eixo. Então, eu começo pelo eixo que eu tenho a minha força conhecida, o eixo X. Muito bem. Então, vamos lá. Somatório de forças no eixo X, ele deve ser igual a 0. Ponto, vírgula. Vamos considerar, então, as forças que estão no eixo X. Como é que eu vou escrever essa equação? Quais são as forças que estão no eixo X? 500. 500. Positiva ou negativa? Positivo. Perfeito, porque está apontada para a direita. Próximo, FBC. Como é que FBC. fica? Ela é negativa ou positiva? Vai ter que decompor. Positiva, porque tá em X. Não, É? tá em X não é sinônimo de ser positiva. Quando que a força é positiva quando está no eixo X? Quando ela está apontada para... Para direita. Pra direita. Negativa. Nesse negativa, caso, a então. força BC está apontada para... Esquerda. Isso, então é É negativo. Isso. Mas como o Adriano falou, vai ter que decompor, porque é uma força inclinada. Beleza. Então vamos lá. Vou decompor essa força. Assim é cosseno. Tá o que, rapaziada? Ó, ela tá aqui, ó. A força no eixo X. Estão vendo ela ali? Que eu desenhei? Uhum. Ela tá encostando nesse ângulo. Yes. Ó, Ó, o ângulo tá aqui, ó. A força tá aqui. Tá encostando nesse ângulo? Tá em cima. Não. Vocês estão Como não? muito Se você tá vendo em inseguros. relação a... Se você tá vendo em relação ao X, não tá Ó, encostando. o ângulo Se tá for aqui, no ó. Y, tava. Se for em Y, tá. Não, a gente tá No fazendo X, em não. relação ao eixo X, não é? Sim, então não tá Ó, a encostando. força tá aqui, ó. Ela tá encostando Ah, nesse pode crer. ângulo? Não. Não, Então é é Certo. seno. isso. Não, calma lá, mas a gente não tá vendo o BC? A gente tá vendo em relação a X, pô. É, em Tá relação a decompondo X. essa força. Ó, a força tá aqui, o FBC. Eu tô obtendo a componente em X dessa força. Depois eu vou obter a componente em Y. Certo? Certo. Porque eu tô fazendo somatório de forças em X. Beleza? Algum ficou dúvida ainda? Falei aí. Então deixa eu apagar esse cara. Porque senão fica muito poluído aqui meu desenho, daí eu não consigo trabalhar em cima dele. Então, apaguei aqui a... Ai, apaguei demais. Apaguei a componente, tá? Porque ela é só uma componente, ela não é a força em si, como tá no desenho original. Beleza, FBC sendo de 45. Mais alguma força no eixo X? É, tem aquele... A do No A, B, né? não. A do A ali. No B, não. Olhem lá. Na conta do B? Quer dizer que não tá em B? É Ó. do X ao todo, né? Ou só no B? Presta atenção. A gente está fazendo tudo que está relacionado a esse diagrama de corpo livre aqui, ó. Então vamos no passo a passo. Quantas forças eu tenho nesse diagrama? 3. 3, beleza. A gente já considerou no nosso cálculo 2. O 500, a gente está falando de forças em X, na horizontal, o 500 e o FBC, né? Beleza, tem mais alguma que tem componente no eixo X? Não. Não. Então, fechou. Morreu. Então, o que eu tenho que fazer ali no final da equação? Igualar a 0. Perfeito. Então, notem, tenho 3 forças, só que só 2 delas estão no eixo X, né? O FAB não tá, tá? É uma força vertical, a componente dela no eixo X é 0, então não entra no cálculo. Muito bem, então como que eu isolo esse cara aqui? Vamos ver lá, matemática, como é que é? O que eu tenho que fazer? Joga pra lá. Jogo para lá. Joga ele pro outro lado. Eu jogo ele sozinho ou tenho que jogar o seno de 45 junto? Joga junto porque está multiplicando. E o 500 fica lá quietinho, ó. Tanto é que o 500 não muda o sinal. Quem mudou foi o FBC, estava negativo, ficou positivo. E agora? O que eu faço? Isso, 500 divididos, porque ele estava multiplicando, passa para o outro lado dividido. Pronto. Agora vão lá, a calculadora é com vocês. Quanto que dá? 707,2. Vírgula 10. Beleza. A unidade nesse problema é? Isso. Newtons. Pronto.
Gente, aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo? Veja que é algo que a gente já fez, muito parecido lá atrás. Agora vamos para o somatório de forças em Y. Me ajudem lá, como que vai ficar essa equação? Podem falar. E Y ainda no B, né, professora? Isso, só no nó B. A gente só passa para outro nó, muda de diagrama de corpo livre, quando a gente já calculou essas duas equações. Então vamos lá, no nó B. O peso está considerado? O peso das barras? Não. Senão ele teria falado, considere o peso de cada barra, tá bom? Da gravidade? Isso, que está associado, a força-peso está associado com a aceleração à gravidade. Deixa só uma questão, Gabriel. As treliças, por que a gente geralmente não considera a força-peso? O peso das barras. Porque ela geralmente, ela é uma estrutura muito leve, a força-peso, ela é basicamente insignificante perto das cargas que a treliça está sofrendo, entende? Então, se eu considerasse essa força-peso, devido ao peso de cada barra, eu estaria fazendo um cálculo que não ia agregar muito no resultado final, porque o peso é muito inferior, a força-peso é muito inferior do que as próprias cargas que estão atuando na treliça. Poderia considerar? Poderia, só que daí você vai ver que o resultado final lá vai ser pouca coisa diferente do que se eu não estivesse considerando o peso. Certo? Então, vamos lá. Somatório de forças em Y, gente. Quais são as forças que estão em Y nesse diagrama de corpo livre? FBC. O FAB. FAB e FBC, beleza. O FAB, positivo ou negativo? Negativo vai ser cosseno de 45. Isso. O FBC vai ser cosseno de 45. O FBC é positivo ou negativo? Em Y. Positivo. Boa, porque tá para cima. Para cima. Isso. Então, como que a gente utilizou seno na equação anterior, para não ter dúvidas, aqui é cosseno. E o 500 newtons entra nesse cálculo? Não. Não. Por quê? Porque está em X. Perfeito, porque está em X, não tem componente Y, não. É isso aí. Então, ó, só para não ter dúvida que aqui é cosseno de 45, quando eu rebater essa força FBC no eixo Y, ela vai ficar aqui, ó. Né? Para cima. Então, notem que daí ela está encostando nesse ângulo. Por isso que é cosseno de 45, usando aquela regra do encosta no encosta. Beleza. Esse FBC eu já sei quanto que vale, tá? Só vou escrever aqui para a gente não esquecer, para não ficar parecendo que tem duas incógnitas. O FBC vale 707,10. Então, eu vou substituir ele ali, beleza. O FAB, ele está negativo. Como eu quero calcular ele, o que eu faço, então? Passo ele para o outro lado e o sinal vai trocar. E o resto eu vou repetir. Então, ó, passei ele para o outro lado, ele ficou positivo. O resto vamos repetir. Então, vai ficar 707,10, que é o valor da força BC, vezes cosseno de 45. Quando você faz esse cálculo, quanto que dá a força B? 4,999. Isso. Dá 500, né? Por que muitos aí chegou num 499? Porque acabamos arredondando, né, o valor da força BC. Se você usasse todas as casas, você vai chegar no 500 cravado. Ok? Beleza aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo, né? Uhum. Bom, Yes. agora nós vamos para o próximo nó. Qual será o próximo nó? O A ou o C? Bom, vamos retomar aquela questão. O nó A, que tipo de apoio é? Pino. Pino. Quantas reações tem um pino? 2. Duas, uma em X e uma em Y. Então, ó, em X eu vou desenhar para a esquerda, por quê? Porque esse 500 está para a direita e tem que sempre estar em equilíbrio o meu sistema. Em Y, eu vou desenhar ele para baixo. Por quê? Porque eu sei que a treliça, ela vai girar de forma a tentar entrar dentro do chão lá no rolete. Então, o chão vai fazer uma reação para cima. Ah, professora, não entendi, sei lá o que você fez. Bom, não tem problema se você colocar o sentido errado, não. Vai implicar naquela situação. Mas como eu falei, aqui no rolete,
ele tá apoiado no chão, ó. Ele encosta no chão. Então, o chão faz uma reação para cima. Por isso que eu estou desenhando a reação AY para baixo, para equilibrar esse movimento que a outra reação está fazendo. Em resumo, a gente tem que escolher ou no A ou no C para fechar o exercício. Por quê? O exercício pediu para a gente calcular as forças nas barras. Eu já calculei duas delas, o FAB e o FBC. Falta ainda a barra AC, correto? Professora, A professora esperando a gente completar e perguntou. Como é que é? Você esperando alguém completar e perguntou o que é. Eu estou esperando vocês completar. Fala, Adriano. professora, não entendi essa sua relação ali, essa sua explicação em relação ao A e o C, ali, né, entre os pontos para cima e para baixo, né, se for Tá, do rolete. vamos de ali novo, do- ó. A treliça aqui, ó, no ponto C, ela tá apoiada no chão. Certo, Adriano? Uhum, sim. Então, veja lá, quando ela tá apoiada no chão, o que que o chão faz de reação para fazer com que ela fique paradinha? Faz uma força para cima, não faz? Para manter o equilíbrio? Sim. Entende? Então, é isso que o chão está fazendo. Ele faz uma força para cima para deixar a treliça paradinha do jeito que ela tá. Ok? Se fosse uma força para baixo, a treliça estaria caindo, estaria girando aqui em torno do ponto A, caindo para cima do chão. Ela estaria fazendo um negócio assim, ó, girando aqui, ó, caindo na direção do chão. Mas isso não acontece porque o chão está fazendo uma reação para cima. Beleza, se o chão está fazendo uma reação para cima... Esse aí é um Ai. rolete, né, esse que tá no ponto C. O C, sim. Tô tentando apagar aqui o que eu fiz, não tá dando Aperta certo. Ctrl Z, vai ver se volta. Se eu apertar... Bom, vai voltar os... Ó, não tá indo. Eu acho que ele tá meio bugadinho, sabe? Quando ele fecha do nada aí, que a gente já participou desses... Aí, beleza, consegui. Então, o C é um rolete, beleza, é uma força para cima. Para equilibrar, a força do pino em Y tem que ser para baixo, não é, Adrian? Para equilibrar. Sim. É isso. Por isso que eu desenhei ela para baixo. Nossa, esse sim do Adriano não foi convicto. Foi Ah, meio, é porque foi meio assim, molenga mesmo. o rolete, como eu estava explicando anteriormente, ele não faz nenhuma força para baixo. Ele faz força para, sei lá, para direita, para esquerda, para cima, menos para baixo. É isso? O Isso, rolete em si, o rolete. o rolete. E aí, O rolete não é que ele ali- faz força. é, É essa confusão que você talvez está então, fazendo. acho que eu tô. Ele é livre para se movimentar. Entende? A Uhum, treliça, se ela não tivesse presa por aquele pino em A, ela poderia se movimentar para a direita, porque o rolete está liberado, pode ir para a direita. Ela poderia ir para cima, porque o rolete não impede esse movimento. A única empecilho que ele tem, como você ia falar ali que eu te cortei, é de não poder ir para baixo, não é, Adrian? Para dentro do chão. sim. Por Não, isso, até aí eu entendi, né, então nessa parte, continua né? lá. Uhum. Mas só não entendi por que que você colocou ela para cima, sendo que ela não pode ir para baixo. Aí Isso, você colocou para porque é uma cima só porque força ela não de... pode ir para baixo? É, porque é uma reação. Eu achei que A você tinha colocado ação... para cima porque, de acordo com o A, que o ponto A ali você colocou no eixo Y, você Não, colocou para baixo. Aí você colocou essa aí para cima só para equilibrar. é o contrário. Eu coloquei essa aqui para cima e daí a outra eu coloquei para baixo. Então vamos lá de novo. A treliça, ela não pode ir para baixo, como você falou. Você sabe por que ela não pode ir para baixo? Porque tem o chão ali impedindo, certo? Uhum, certo. Beleza. Se ela não pode ir para baixo, é porque tem uma força de reação impedindo que ela vá para baixo. E essa força de reação, então, ela é para... Para cima? É isso, exatamente. Que nem você de pé aí, uma pessoa de pé. Qual que é a força peso da pessoa? Ela tem qual sentido? Não é para baixo? Para baixo. Aham. Mas qual que é a reação que o chão faz?
para cima para manter o equilíbrio? Exato. Por isso que a gente fala reação de apoio, porque ela é uma reação. Então, se o movimento natural da estrutura é para baixo e ele não pode ir para baixo porque tem algo que está impedindo, então esse negócio que está impedindo, ele está fazendo uma reação. Por isso que no ponto C é uma força para cima, porque ele não deixa que a treliça vá para baixo. E aí sim que a gente chegou lá no outro e pensou, então se o C é para cima, o AY é para baixo. Ah, agora eu entendi. Agora, Entendeu, né? Porque essa aham. questão, eu entendi que você estava pensando, mas ele não pode ir para baixo, então a força é para baixo. Não, se ele não pode ir para baixo, é porque tem uma força de reação para cima. Beleza? Não, agora tá tranquilo, beleza. Então tá ótimo. Vamos lá. Bom, sabendo essas reações de apoio, a pergunta que fica agora é: qual nó que eu vou escolher? O A ou o C? Para terminar o exemplo. O que vocês acham? Pode dar um palpite aí. O C, porque tem menos incógnito. Perfeito. É exatamente isso. Você vai escolher o C porque ele tem menos incógnitas, tá? Então, vamos ver se ele atende aquele requisito lá do passo 1. O passo 1, ele dizia o seguinte. O nó, ele tem que ter ao menos uma força conhecida. E o nó C tem uma força conhecida? Tem. Qual que é essa força conhecida? FBC. Nossa, é isso mesmo. Perfeito. É a força BC, que a gente calculou lá do outro nó, mas ele também está conectando ali. Então, ó, o BC está aqui, ó, desenhando aqui, ó, ele está para cá. Perfeito. Professora, só corrigindo ali, no FAB, no FAB ali do último, na resposta colocou FBC. Eu acho que é FAB. Claro que é. Sei lá que eu me distraí e coloquei outra letra. Muito obrigada. Bem lembrado. Show. Então, ó, vocês me falaram que tem essa força BC conhecida. Perfeito. Deixa eu só pensar aqui o sentido dela. Tá fácil de dizer. Bom, tem duas formas de você saber o sentido. Olhando ali no equilíbrio. Bom, o CY está para cima, então o FBC é para Baixo. baixo. Perfeito. Essa é uma forma. A segunda forma, que eu acho a mais segura, porque de repente a reação de apoio você não tem certeza, digamos assim, né? Nem sei se é a forma mais segura, mas é a outra forma que eu vou explicar para vocês. Olhem aqui no caso anterior do nó B. A força BC, ela estava tracionando ou comprimindo aquele nó. Até a gente esqueceu. Pera aí, vai apontando que eu tô perdido assim, vai apontando pro lápis aí, né? Aqui, ó, o nó B. Tá? Tá, agora tá. O nó B. Essa força FBC, ela está tracionando ou comprimindo o nó? Comprimindo o nó. Comprimindo, porque ela tá a bolinha lá, tá empurrando ele, tá apertando, tá comprimindo. Então, até vou escrever aqui, ó. Colocar um C de compressão. Beleza? Bom, se ela tá comprimindo o nó, a força na barra inteira é de compressão. Ela não pode ser metade de compressão, metade de tração. Não existe isso. Faz sentido. Ela tá comprimindo, né? Porque se ela for metade de tração, metade de compressão, na hora que eu faço o equilíbrio, dá zero. Um pedaço está tracionando, um pedaço está comprimindo, as setas estão opostas, dá zero. Não, ela ou é de tração ou é de compressão. É isso que a gente tem. Então, a força BC ela é de compressão. Quando eu vou para outro nó, ela tem que continuar com o mesmo efeito, tem que continuar sendo uma força de compressão. Por isso que, se você analisar o nó C aqui, ó, na treliça, você tem que desenhar a seta de forma que ela esteja comprimindo o nó. Por isso que a gente desenhou ela ali apontada do jeito que está desenhado. Ficou claro isso aí? Uhum. Beleza? Então ela tem que continuar comprimindo, independente do nó que você esteja trabalhando, o efeito tem que ser o mesmo. Beleza. Então foram duas formas que a gente viu e vejam que o resultado dá sempre o mesmo. E a força aqui, ó, na barra AC? Para estar em equilíbrio, será que eu desenho ela para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Vejam lá, olhem o sentido Pra das esquerda. outras setas.
Vou pra esquerda, um AX pra esquerda. Eu acho que vai ter que ser pra esquerda. Foi o Renan que falou antes? Eu, do AX ali? Ou... É. É, isso. E eu, Então é para apontado para onde? pra esquerda? Boa, para a esquerda. Por que que é para a esquerda? Qual que é a resposta? Agora não quero responder de volta, né? Não é por Ah, Olha o chute. aí é foda. Agora não tem como. Agora não tem. Quem que sabe me explicar por que que é para a esquerda? Eu não sei, eu força vou. 500 newtons? Não, 500 está lá Eu- para trás. A gente só está Eu vou, analisando o nosso ó, C. No ponto ali pelo meu depois, ponto ali, de vista, se uma barra ela tá comprimindo, a outra tem que estar tá ocorrendo uma atração, né? Ou necessariamente as duas poderiam estar comprimindo no mesmo nó. Poderiam estar comprimindo, sim. Não é por Então, causa da Então, compressão-tração. É por já é causa uma daquele frase. motivo que a gente iniciou lá no outro nó. A gente nem tinha falado de tração e compressão quando a gente desenhou o diagrama de corpo livre do nó B. A gente só falou de equilíbrio, certo? uma força pra direita, então tem que ser pra esquerda, então é isso. É, como sempre. Aí, ó. Ó, Pera lá, o diagrama do Ah. corpo livre foi para a esquerda. foi para a esquerda. Perfeito, porque o FBC, veja que ele está apontado para baixo, mas está para a direita também. Não tá? uhum, Tá. Eu vou melhorar Tá. esse diagrama aqui, mas é essa a ideia. verdade, tá pra direita. Então, ó, Tá DCL. bom, cara. Você sabe o que tá falando, rato do Ô, caralho. ela tá falando, tô deduzindo o bagulho, mano. Aham. E minha vibe. Vê se pode isso agora, mano. É, não pode julgar, né? Você tá na linha de raciocínio aí. Então, ó, a Claro. única força que a gente conhece antes, né, era o FBC. E a gente desenhou ele aqui, ó, de forma a tá comprimindo o nó C para manter o efeito aqui anterior. Então, o FBC tá aqui. Beleza. As outras barras que eu tenho, outras barras, só tem mais uma barra ali. É essa aqui, ó. Então, essa aqui. Eu desenho para a esquerda ou para a direita para manter o equilíbrio? Para a esquerda, né? Porque esse cara aqui já está para a direita. Lembrando que o ângulo é 45 graus. E além dessa força, na barra, eu tenho também uma força de reação do rolete, que eu vou desenhar para cima, e note que vai equilibrar mesmo, porque o FBC está para baixo, então o CY é para cima. Tá tudo belezinha, tudo em equilíbrio, vai dar uns resultados certinhos, se a gente fizer a conta certa, né? Então, vamos lá. Somatório. Ah, vamos começar pelo somatório de força em X ou em Y. Pensem. A força BC, ela é uma força inclinada, logo eu posso considerar o valor dela tanto em X como em Y, certo? Posso calcular, só decompor ela, não é verdade? É. Se eu decompor ela no eixo X, eu calculo a componente dela no eixo X. Se eu decompor ela no eixo Y, estou calculando a componente dela no eixo Y. Então, a força BC, ela é tranquila, porque eu vou obter tanto o somatório de força em X como o somatório de força em Y. Beleza. Então, eu posso ir para qualquer um dos dois. Mas vamos lá. A nossa força que eu quero descobrir agora é essa daqui, é a FAC. Ela está em qual eixo? X. X. Então, quando eu calcular essa força, eu terminei o exercício, beleza? Então, a gente não precisa calcular o somatório de forças em Y. Porque achei essa força, acabou o exercício. E o CY, ele está em Y, então não vou precisar calcular esse cara. Vamos fazer o somatório de forças em X e terminar. Como é que fica, então? Quais são as forças que estão no eixo X? Vai pra C. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Boa, negativo. Que mais? O FABC. Positivo ou negativo? Positivo. Isso. Como é que fica a componente aqui, ó? Vou desenhar ela aqui, ó. Vocês sempre tem que desenhar para poder enxergar, hein? Ó. E aí, seno ou cosseno? Vai ser seno. Gente, vocês não podem ter mais dúvida, hein? Tá Não, é encostando ou não Cosseno, tá? tá encostando, cosseno. Isso, tá encostando, né? Olha aqui, ó, o ângulo tá encostando na força. Ah, Tá verdade. aqui, ó. Né? Verdade. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar essa bagunça. Então, é cosseno.
Mais alguma força no eixo X? Não. Então, acabou. Igual a zero. Bom, a gente quer achar o FAC. Ele está negativo. Então, ele passa para o outro lado, fica positivo. FAC, então, ficou positivo. O resto repete. O FBC a gente tinha calculado, deu 707,10. Então, eu vou substituir aqui. Vezes cosseno de 45. Molezinha, quanto que dá o FAC? O FBC a gente calculou. Ah, tá, a gente calculou, verdade. Quanto que deu o cálculo? Acho que deu 500. Dá 500, sim, ó. Nota que é a mesma equação que a gente utilizou para o FAB, né? Correto, gente? Sim. 707,10 vezes cosseno de 45. Beleza, gente? Achamos a força, tudo bem aqui? Uhum. Tudo. Não vai Tudo? precisar calcular do Y, será? Não, por quê? Porque o exercício pede aqui, ó. Determine a força em cada elemento da treliça e indique se os elementos estão sob tração ou compressão. Então, a única parte que falta é dizer se estão sob tração ou compressão. Calcular a força em cada membro da treliça a gente já calculou. Não precisa calcular as reações. Vai ser só um trabalho extra. Ah, certo, entendi. Beleza? Então, vamos lá. Só analisando se é força de tração ou compressão, o FAC, ó. O FAC, esse cara aqui, eu tô desenhando de novo aqui, ó. Estão vendo aqui? Que eu tô passando o mouse Uhum. aqui. Olha o nó C. E o que ele está fazendo com o nó C? Está tracionando ou está comprimindo? Tracionando. Tracionando. Um outro jeito de você tentar enxergar isso, se você está realmente com muita dificuldade de ver, você faz assim, ó. Tá o nó C aqui. Você desenha um cotoquinho de barra aqui, ó. Faz um cotoquinho ali, ó. E a seta continua do mesmo jeito. O que essa força está fazendo com essa barrinha aqui? Isso, está tracionando. Acho que fica mais fácil de enxergar, tá? Então, escrevi T de tração. E o AB que a gente esqueceu de dizer se é de tração ou de compressão, vamos olhar lá de novo. Aqui, ó, nesse desenho, a força AB aqui, ó. Então, desenha o cotoquinho aqui, ó, para ficar fácil. Quem está fazendo essa força AB? Tracionando ou comprimindo o cotoquinho aqui? Comprimindo. Tracionando. Tração, tá. É, tração, esse é tração também. Tracionando, né, gente? Comprimido é quando tá apertando. Se fosse assim, ó, se a setinha estivesse apertando o cotoquinho, mas não tá. Então, é tração também. E aí, fechou. Tirar um pouco aqui o zoom para vocês enxergarem como ficou bonito a nossa resolução. Alguma dúvida, pessoal? Não. Só o Adrian que ficou sem dúvida? Não, professora. Obrigada, Drica. Gente, vamos fazer mais um exemplo. Daqui 6 minutos acaba esse nosso período, daí, mas de aula a gente vai ter mais 20 minutos, além dos 6. 26, então, no total. 24, na verdade, porque são 8h16. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos começar esse exemplo. Treliça de novo. A única coisa que muda aqui, além do modelinho da treliça, é que as unidades estão no sistema inglês, o que não é problema algum, que a gente manda a brasa como se nada tivesse acontecendo. Perfeito, desenhei. Desenha lá, desenha direitinho por causa das cotas ali, né? Não que faça muita diferença se você não considerar exatamente a escala, não tem problema. O importante é você conhecer bem os números que estão ali. Vou dar 2 minutinhos. Escala dos fracos. Oi? 8 centímetros, os 8 centímetros, normalmente a gente consegue fazer menor que os 6, mas vai ainda dá. Mas 8 centímetros é bastante. Bom, dá para fazer bonitinho. 8 centímetros. Nossa, fica muito grande no caderno. Usa metade. Usa 4. Vai ficar bacana. Mas não precisa fazer em escala. Faz lá um triângulo de boa e coloca as cotas, tá? Porque o importante é você saber as cotas para colocar os valores. Não, fazer esse cara é muito tranquilo. Mas é só fazer uns riscos ali, marcar quanto que vale e vida que segue. É isso aí. Que deu, vocês ouviram os relâmpagos que deu aqui?
Não, mas aqui em casa tá Aqui fazendo. deu. Aqui acabou de dar um relâmpago. Achei que vocês tinham ouvido, porque deu bem alto. Mas tudo bem. Mas nada ainda de chuva aqui. Não é relâmpago, Choveu. é relampaguejando. E Choveu, relâmpago parou o quê? Tá relampaguejando. Ah, Aqui já choveu já. Cada um mora numa parte de Curitiba também. Eu não moro em Curitiba, eu não moro no cu. Porra, aqui tá Verdade, chovendo, né? mano. tá chovendo? Que bom. Curitiba é só pros fracos. Não fala assim. Aqui em São José é só os derrotados já. Meu Deus. Você quer falar outra parada agora? Tá louco. São José é pra quem foi derrotado já, não é pros fracos. São José. São José. Não é São José que tem aquela. O aeroporto? Isso, o aeroporto Fábrica- de não. São José. Fábrica de cerveja, a Way Beer, acho. Sei lá. Acho que é, hein? Não, aqui tem o aeroporto de São José. É a Ah, única eu coisa tô que tem ligada. também, né? É, É. fica em São José, mas não é considerado São José, né? É. Não, é Considerado considerado, né? Curitiba. Mas eles falam o aeroporto de Curitiba. Exatamente. Mas é em São Gosta, José, né? sim. E é uma entradinha meio chata, né, de fazer, pô. Porra, mó voz hein, que dá pra entrar nessa bosta É aeroporto. confuso ali, quase cai nos negocinhos que fica no meio. É meio confusinha Verdade. ali a Já me entrada. perdi de bike lá, tentando De- sair daquele De lugar. bike, mano. Vai se De fuder, bike. velho. De bike, caralho. Tá ligado? Fui pegar uma entrega aí, pia, aí eu me perdi no aeroporto, não sabia voltar para o sítio cercado. Meu Deus! Não, esse sítio cercado também é pra aquela região, não é? Pô, mas É, pera lá. Nossa, Você veio é pegar uma entrega longe. de Não, mas é bike. longe até Ô, os mesmo, dois. louco, Pega ali mano. um boqueirão Mó ali, já tô caminhada. ali no Tá aquele maluco. parque ali de O sítio cercado águas não ali. é Não, mas é uma entrega de quê, Gui? perto da Avenida das Torres ali? Nossa, Não, Não? não. longe. Bem O que longe. que é ali? Eu não sei. É uma entrega de quê, Pia? Pia, eu fui pegar uma cafeteira, pia. Aham. ali Aí é fui Caju, entregar a não é? Cafeteira, hein? cafeteira aqui no Cafeteira, cercado. hein? Aquela cafeteirona, pô. Aquela Cara, cafeteira aviãozinho, verde então. que queima. É, Ô louco, pai. cara, entrega da boa, né? Vocês já terminaram de copiar o... Tá. Tá. Tô vendo onde é que fica o sítio cercado. Fica no sítio cercado, eu acho. Deixa eu ver Legal, olha. Nossa, Pia, ela vai tirar meio Fica ponto. pertinho do aqui. Já tô zoológico. anotando aqui. Ó, é claro que fica perto... É, mas eu confundi com... Santa Cândida? Não. Não, Santa Cândida é pro outro lado. Fica pertinho do É, eu zoológico. confundi isso aí também. Já foi no zoológico? É, eu confundi com Uberaba. Uberaba, Mas sim, É sítio verdade, cercado tem Uberaba. a ver, sim. Uberaba é do lado. É pertinho mesmo. Bom, vamos lá. Senão a gente não termina nunca. Bom, primeiro passo, pessoal, é escolher o nó. Qual é o nó que a gente vai escolher? O nó tem que ter forças conhecidas. No enunciado fala lá que o P1, esse cara aqui vale 800 libras e o P2, 400 libras. E aí? A gente começa pelo Escolheu o nó. nó B. Nó B é perfeito, porque é o único nó que tem informação de força. O nó ala, gente... Opa, tô falando umas palavras ala. muito unidas. Nó ala. O nó A, Koala. o aná, o nó A. Que tipo que tipo Nó A. de apoio é aquele ali? É apoio de. Aquele fixo lá. É, aquele ali é o pino. Ou Pino. não sei. Lembra que só são dois tipos que tem É pino o entreliça, quê? tá? Ou é pino ou é rolete. Então é pino sim. Bom, vou colocar as reações aqui, ó. Veja, se esse P2 está para a esquerda, para equilibrar, eu vou ter que colocar esse cara aqui para a direita. E o para cima aqui. Opa, já escrevi o valor dela, mas nem precisava. Certo? Escrever AX. Mas é aquele valor lá mesmo para estar em equilíbrio, né? E o AY, vamos ver se é para cima ou para baixo. Bom, o que é esse cara aqui? Esse é o nó AC.
Isso é um roletão. 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 Então vamos lá. A reação. Que jeito que eu desenho aqui? Você tá ali, então. Esse aí você coloca pra pra cima. cima e pra esquerda.